ronco não te deixa dormir? Você ronca tanto que ninguém te quer por perto? Vem com a gente saber o que é a apneia do sono e como esse cenário caótico pode mudar a partir da ajuda de um otorrino. Olá, olá, internautas e ouvintes! Estamos de volta para mais um episódio do podcast Sono Arretado, em que a ideia é trazer informações sobre o universo do sono e o que a medicina já criou de mais moderno a respeito da temática, para fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida e bem-estar. As gravações acontecem sempre aqui no Estúdio Mobile, no Recife, com imagens captadas pela Sunset Filmes. Se você quer ter um sono arretado, acompanhe o nosso perfil no Instagram, @sonoarretadopodcast. E saiba mais a respeito do tema a partir da experiência da neurologista Sandra Martinez e das dentistas Renata Grinfeld e Sandra Jordão. Temos ainda, na produção, Manuela Vieira Calado, que sou eu, e que sou dentista também. Teremos convidadas a cada novo episódio, sejam especialistas da área de saúde ou pacientes e até mesmo pessoas de diferentes profissões, mas que se sentem impactadas por problemas relacionados ao sono. Eu sou Manu Vieira. Hoje vou conduzir vocês, junto a eles, por essa jornada que vai tratar sobre a apneia do sono na visão de um otorrino. Para o episódio de hoje, nosso convidado é o Dr. Gustavo Mota, que trabalha com rinoplastia e cirurgias faciais, proporcionando soluções estéticas e funcionais aos seus pacientes para a autoestima e melhor qualidade de vida. Seja muito bem-vindo, Dr. Gustavo. É uma honra recebê-lo no podcast Sono Arretado. E começamos logo perguntando, no caso de quem tem apneia do sono, quando procurar um otorrino? Para continuar a discussão, o nosso podcast, convido a doutora Sandra Martinez para fazer as perguntas ao Dr. Gustavo. Obrigada, Gustavo, por ter vindo. Eu vou começar falando um pouquinho de apneia e ronco, porque roncar e ter apneia é uma coisa bastante comum. É uma coisa que chega muito para a gente no dia a dia de consultório. A apneia pode atrapalhar a vida do paciente, deixá-lo mais sonolento, com risco maior de ter AVC, de ter um infarto, de ter um problema de memória. Baseado nisso, eu queria saber e perguntar para Gustavo, como é que o otorrino pode ajudar a gente, que é profissional de saúde, e ao paciente que chega no consultório dizendo que ronca e que tem apneia? Bom, acho que primeiro é uma honra estar aqui com vocês, um prazer imenso estar com gente tão qualificada e amiga também, como todos vocês são, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. Olha, em relação a essa questão da apneia do sono e as doenças associadas, né? A gente otorrino, acho que é o profissional que trabalha na ponta, né? Que recebe esse paciente, talvez primeiramente e talvez em maior volume, não sei, imagino que seja, né? Uma especialidade que trabalha tanto aí com a apneia do sono. Então esse paciente, ele chega basicamente para a gente, basicamente não, na verdade é um universo enorme, né? Mas a gente estudar a via aérea, né? Saber como que está a via aérea desse paciente, saber se tem alterações anatômicas ali já no exame físico, e iniciar também o estudo aí da arquitetura do sono, né? Como que esse sono está no paciente, procurar saber as questões que envolvem questões de hábitos de vida, questões ponderais, né? Que são tão importantes, tão impactantes aí na questão do sono e apneia. Então, eu acredito que essa é a abordagem inicial, né? Porque é uma abordagem que quando esse paciente chega, a gente vai analisar ele de uma maneira muito holisticamente, né? Vamos falar assim, e que a partir daí a gente vai, com o exame físico, pedir exames complementares e acionar, né, toda essa cadeia de pessoas e especialistas que trabalham com a apneia do sono, né? Então, doutor Gustavo, no adulto, a gente identifica a presença da apneia de uma forma e na criança de outra, ou é igual para todo mundo? Eu acredito que no adulto a gente tem aquela facilidade de solicitar a polissonografia, né? Já para a criança isso é um pouco mais restrito. Um pouco não, acho que seria até bem mais restrito. Então a abordagem é um pouquinho
diferente até porque o interlocutor em relação à criança são os pais, né? Então, Como é que os pais eles podem identificar se a criança tem ou não uma apneia? acredito que começa com a respiração oral e os roncos noturnos, né? Seriam, assim, para o grande público, as principais alterações, né, que envolvem ali a apneia do sono. Porque tem criança que vai dormir de um lado e acorda do outro, né? Exatamente. O sono é meio agitado, O sono né? é meio agitado. Aí, às vezes, já é um indício também, algum indício, né? Pois é, exatamente. Existem essas coisas, né? A gente fala assim, basicamente respiração oral e ronco, mas tem as mudanças aí posturais também, né? Que durante E no adulto, porque é bem frequente chegar um paciente e diz assim, eu tinha um sono arretado, mas agora, uns 2 anos, eu aumentei de peso. Estou roncando muito. Minha esposa ou a companheira colocou para fora do quarto. Estou de mau humor, não estou bem. E ainda tem um desvio de septo. Eu queria muito saber sobre esse desvio de septo. Ele cura o ronco e a apneia? Acredito que essa tua pergunta ela é completa e também assim muito pertinente, né? As pessoas acreditam que fazendo a cirurgia do septo vai curar do ronco. E se você, como cirurgião e como especialista, promete isso aí, na verdade, acredito que você está caindo num erro, né? A gente sabe que a cirurgia ela é um adjuvante, ela pode ajudar você, né, na questão do sono, principalmente ali a adaptação do CPAP, né, que é um instrumento tão valioso, né, para o padrão ouro, né, para tratamento do sono, mas assim não dá para prometer não com cirurgia do septo. Eu mesmo em apneia leve não me lembro de ter resolvido problema de apneia do sono e ronco. Para o uso do aparelho intraoral também é super importante, né, o nariz funcionando. Então, né, Renata, a gente realmente é importante essa intervenção. A respiração sendo nasal, ela possibilita o selamento labial, que com o aparelho intraoral, a gente tende a ficar com o lábio mais aberto. Isso. Mas se a pessoa respira bem pelo nariz, aí a gente vai conseguir proporcionar a esse paciente o melhor selamento labial, né? E outra coisa que eu queria saber de criança era a respeito da cirurgia de adenoide, porque muita mãe tem receio, né, de operar a criança cedo, porque é uma cirurgia invasiva, é uma cirurgia, né? E aí eu queria saber qual a sua experiência com isso, de ter crianças que são operadas e como que era antes e como é que passa, inclusive até nessa questão de melhorar o desempenho escolar, a atenção na escola, né, da criança. E se a adenoide seria o único tratamento que você recomendaria para essa criança? Olha, acho que a cirurgia de adenoide e amígdalas, né, elas são, quando bem indicadas, tem um resultado fantástico na questão da melhora da apneia do sono e do ronco. E também na melhora aí da qualidade de vida da criança de uma maneira geral, inclusive atenção, desempenho escolar. Tem trabalhos que mostram já, né, um bom resultado. Então, acho que reside aí numa boa indicação. Se você tem uma hipertrofia de tonsilas, né, sejam palatinas ou adenoide, né, então a gente acredita que quando a cirurgia ela é bem indicada, você tem um grande resultado. Né? E o restante do tratamento, aí a gente vai estudar a via aérea, quando você não tem problema. Existem outros problemas, né? Crianças com síndromes craniofaciais, né? que interferem no sono, na apneia, no ronco e apneia, né? Então, e também julgar a necessidade de operar as tonsilas, né? Eu tenho também 2 dúvidas. Uma, a gente indica muito o CPAP para apneia grave, que é o padrão ouro, como você já disse, mas muitas vezes a gente pede para o outro, indica o CPAP, o paciente sabe que vai usar, vai tentar se adaptar, mas eu peço muito para o otorrino dar uma olhada antes do paciente fazer a adaptação, para ver se tem alguma coisa na via aérea que possa ser corrigida para melhorar a adaptação. Você tem sentido isso, que muitas vezes o otorrino ajuda na adaptação do CPAP? Sim, acredito que quando assim, você trabalha honestamente, né, procurando avaliar ali a via aérea, o nariz, e tem um desvio de septo, hipertrofia de corneto, ou até um pólipo nasal que atrapalhe um fluxo nasal, então você pode melhorar essa adaptação do CPAP quando você faz a remoção dessas estruturas, né, adequando ali a anatomia nasal
uma boa adaptação Deixar do a anatomia CPAP. mais livre para poder usar. E outra dúvida que eu tenho em relação à rinite alérgica, que é bastante comum bem no comum. dia a dia do otorrino. Super. E é bastante comum na população geral. O paciente com rinite, muitos falam, eu ronco, mas só quando eu estou com crise de rinite. Até que ponto a rinite interfere com o ronco e a apneia? E se tratar a rinite pode melhorar a apneia? Aí ela eu acredito que seja uma doença mais, assim, mais sensível mesmo, sabe? Essa questão de quem tem rinite e passa pela crise e apresenta roncos, né? Então, eu acredito que é um tratamento mais próximo mesmo do paciente, da resposta ao tratamento medicamentoso e, às vezes, até a necessidade de um tratamento cirúrgico, né? Então, é mais, vamos dizer assim, pormenorizado, mais individualizado, né? Essa conduta em relação à rinite alérgica, né? Eu escuto muito falar sobre lavagem nasal também na rinite alérgica. Isso ajuda? Ajuda bastante, né? A higienização ambiental, né? Você conseguir, que é bem difícil hoje em dia, mas fazer tirar um mofo de casa, roupa lavada recentemente, tapete, não ter animal, né, de estimação. E até tem gente que dorme com o animal na cama, né? Isso é cada vez mais comum. Isso que eu ia falar, porque tem muito paciente. Eu tenho um paciente que tem, assim, tipo, 3 gatos, 4 gatos, e os gatos todos em cima da cama. Aí você prometer uma resposta, né, para rinite alérgica, nesse caso, é bem complexo, é bem difícil. Sinceramente, eu prefiro ser franco com o paciente. Olha, você escolhe, né, o pet, que Você ou o realmente gato. é uma escolha difícil, né? Ou a rinite ou o seu pet. Então, É isso mesmo. Então, normalmente eles preferem o pet. Prefere o pet, fica com a rinite. Mas aí não pode reclamar da gente também. Aí não pode reclamar da gente. Mas, assim, o tratamento, quanto antes, né, preventivo na criança e no adulto. O adulto começou a roncar, foi frequente, procura logo o otorrino, é isso? Acredito que sim, né? Seria o profissional, né, para você procurar, para diagnosticar os problemas aí anatômicos e também constitucionais, né, e hábitos de vida. A gente também tem a questão aí de determinados medicamentos, álcool, né, que também favorece ali uma perda de tônus na via aérea. Então, fazer toda essa investigação e também a abordagem disso aí, né, uma orientação, um aconselhamento nessa questão, Isso. né. Porque a gente pega muito paciente que ele já rodou em tanto lugar e não sabe para onde ir. Né? Eu acho que todos nós já pegamos. Então, começa, tem ronco, nem sabe, acha que é normal, que está dormindo muito bem, porque até roncou, né? E está com sono arretado, e não está mesmo. O né? sono arretado. Então, a gente acho que é bem importante enfatizar que precocemente, ou adulto, ou coisa, começou a roncar, é frequente, procure especialista. Né? Isso, eu acho que um trabalho importante é feito ali em parceria muito com o ortodontista também, né? O otorrino, ele tem essa parceria com o ortodontista, até porque o otorrino é aquela pessoa que ele vai olhar dentro da sua boca para ver sua garganta, e aí ele acaba vendo também a sua arcada, os dentes, né? E o padrão ósseo daquela pessoa também. Exatamente. E aí, eu acho que fala um pouquinho dessa parceria, você tem essa parceria com o otorrino, ou com o ortodontista, costuma encaminhar ou costuma avaliar essa parte também? Sim, quando a gente tem as alterações, né, esqueléticas ali, alteração de arcada ou vegete, aquelas alterações, né, que falam a favor de um respirador oral, né? Sobre a mordida, sobre a saliência. Isso. Então, acho que o ortodontista ajuda demais, até, inclusive, na indicação de cirurgia dos maxilares, né? Uma cirurgia também que tem uma boa resposta, né? Quando bem indicada, né? Aí sim, é uma cirurgia que pode ser curativa, mas depende, para a né? apneia do sono. Para a apneia, mas também, como a gente vem sempre dizendo, tudo com boa indicação, né? Isso estudo mesmo. prévio, com o auxílio de colegas, né? Como um ortodontista, né? Também, se a pessoa tentou o uso do CPAP, aparelho intraoral, tal, como que foi essa adaptação. Isso. Então, já é um paciente que eu acho que está no outro estágio, né? E é bem importante a gente também pensar que os adultos, eles normalmente vão para o dentista e o dentista não tem o costume de falar. Você ronca, você tem a apneia, você nem sabe às vezes o que é apneia. Né? Como é que está seu sono? Então, é importante que procurem
profissionais especializados que entendam o que é dormir bem, né? Como a Sandra é neuro, a gente é dentista, Manu já tem esse olhar, né? Isso. Eu acho que faz toda a diferença, trabalhar, sim, em conjunto, né? Sim, acho que é vocês que o digam, né? Aí essa Liga Pernambucana, o sono arretado aqui, né? Isso. Acho que é uma maneira de integrar e de também fazer uma prestação de serviço à sociedade, né? E Isso. você desmistificar, né, determinadas essas situações de sono, muito importante isso aí. É isso. Outra coisa importante, que eu trabalho mais com adulto, mas muitas vezes eu ouço do paciente adulto, eu sempre pergunto, você respira bem pelo nariz ou respira pela boca? Eles falam, eu respiro muito pela boca. E acha que isso é normal. É normal respirar pela boca? A respiração oral não seria o Não é fisiológico, legal, né? Não é legal. Realmente, o nariz seria o órgão responsável para isso, né? Para você ter uma respiração nasal, uma respiração fisiológica nasal, assim que a gente fala. Né? E tem gente que não percebe isso, E não né? percebe e acha que está tudo bem. Mas o adulto tá, respirador bucal de hoje foi a criança, criança respiradora bucal de ontem. Sem dúvida, que Por isso passou é tão batido, né? importante, né? Isso. Por isso que é assim, Prevenir é tudo, isso. né? A prevenção para mim, eu acho que é o melhor remédio nesses casos, para você não ter uma criança que vai crescer com toda a problemática que vai envolver ele crescer. Vai ter apneia quando É, crescer. vai ter. exatamente. Vai ser um Exatamente. adulto apneico, mas antes disso ele vai ter ainda uma desatenção na escola, né? Ele vai começar a tomar um remédio de TDAH quando na verdade ele não tem nada de TDAH. Para se Fica- manter exatamente. acordada. Hiperativo. E aí a criança ela dá um outro sinal, né? Inclusive quando ela tá com sono, a criança ela não fica mole, sonolenta. Ela fica agitada. Né? Então, Ela lá em funciona casa diferente do adulto, Fica né? correndo. Os Porque o meninos lá em casa vão adulto correndo de um lado pro outro, eu já sei que tá com né? sono. É meio que o contrário do adulto. E aí tem que ver nariz, né? Aí tem que pedir pro otorrino dar uma olhada também no nariz, amígdala, assim. Isso. Mila, exatamente. Amígdala, adenoide, Adenoide, septo, hiperplasia de nariz. corneto. Isso. Né? A gente E tem que... É tamanho de língua, né? Também isso tem a questão aí da macroglossia absoluta e relativa, né? Também é outra coisa que envolve também a questão da via aérea. É isso. Outra coisa que às vezes eu vejo muito, que nariz, ele tem que funcionar bem, mais do que ser bonitinho, que muita gente quer o nariz perfeito, mas na verdade o nariz perfeito é aquele que funciona bem, não é isso? E eu vejo muito paciente que às vezes tem alguma disfunção nasal e às vezes precisa fazer mais força para poder manter a via aérea aberta e às vezes fica acordando muito à noite, tem um sono meio partido, meio fragmentado, porque o nariz está meio insuficiente. E às vezes você, operando esse nariz quando tem indicação, o paciente refere, né? Você já viu que aí ele começa a dormir melhor, a se sentir melhor durante o dia, né? O nariz acaba impactando o sono, o nariz que não funciona direito, né? Acontece bastante. Até na cirurgia de septo, mesmo o paciente assim apresentando, como a gente falou, né, naquela questão, mesmo se você fazer a polissonografia ainda vai ter alteração, né? Mas sem dúvida que ele mesmo refere uma melhora na questão do sono, embora possa, em alguns casos, né? A qualidade de vida do paciente já melhora bastante. Melhora né? bastante, né? A percepção da melhora respiratória para ele já é uma boa coisa. Um ganho, né? Uma paciente que tem chegado lá no consultório mais de uma vez, quando a gente pede para fazer uma respiração forçada, tem o fato de aqui a asa do nariz colar, né, no septo, e eu não sei como chama isso, você pode falar? Insuficiência de válvula nasal. Insuficiência de válvula. Muito bem lembrado. Né? E aí, como que você faz para tratar e o que isso pode atrapalhar na vida dele? Isso aí já é uma análise dinâmica, né? Tem a observação da via aérea ali, as alterações que são evidentes, e tem essa análise do colabamento da narina aqui na área da válvula nasal, que a gente chama de insuficiência de válvula nasal. Também é um problema, né, de enfraquecimento de cartilagem que a gente também corrige cirurgicamente, que aí seria a rinoplastia funcional. Né? Aí é uma cirurgia, inclusive, ultimamente eu tenho assim, recebido alguns pacientes que já fizeram uma cirurgia bem feita de septo e de cornetes nasais e que continuam com o problema, né, de não estar respirando bem pelo nariz, justamente dessa maneira que você abordou, com esse problema de enfraquecimento de cartilagem. Aí você tem indicação de fazer uma rinoplastia funcional, né? Você vai trabalhar na pirâmide nasal, mas você vai fortalecer aquelas cartilagens ali para
não ter esse colabamento, né? Melhorar essa insuficiência de válvula nasal. Certo. Eu sugiro agora que a gente fale de forma objetiva com o paciente que está nos assistindo, de forma bem básica e objetiva, os sintomas respiratórios que podem acontecer no caso de apneia do sono. Se você poderia falar, Gustavo, sobre os sintomas que normalmente se apresentam de forma básica, assim, bem objetiva, para levar para essas pessoas. Sendo bem direto, é aquela questão do nariz trancado, né? Nariz Sim. obstruído, né? Esse seria um sintoma ali, né? Subjetivo. E o outro que é abordado por quem convive com a pessoa, geralmente o cônjuge, o pai, os pais, é a questão do ronco, né? Do ronco presenciado, né? Por outra pessoa, porque você, quando dorme, você não... Se você perguntar a uma pessoa se ela ronca, ela dificilmente ela vai dizer baseado na experiência dos outros, né? Ela nem acredita. Que ela acorde com o próprio ronco, né? Quando ela acorda... Tem esse... Aí ela sabe que ronca. Às vezes acontece, né? E aquele sufocamento que normalmente vem com ronco, né? A pessoa aí acorda no meio da noite, né? Seria talvez a apneia aí, né? A parada respiratória é meio presenciada, né? Essa parada respiratória é progressiva? Eu acredito que depende de paciente para paciente, né? A cada caso ele vai apresentar essas alterações aí. Então, eu acho que a polissonografia ajuda muito, né, a gente? E lembrando que com a idade, a gente vai ficando mais velho, vai tendendo a ter mais apneia. E a menopausa também, Sandra sempre fala disso. E obesidade. Isso. A pessoa vai engordando no meio do caminho, tende a roncar mais e a ter mais apneia. Exatamente. Certo. Então, para finalizar, agora com a hora do cochilinho, eu conto com a doutora Renata Grinfeld, com dica da especialista. Vamos para a dica da hora do cochilinho. Então, a nossa dica de hoje é sobre café, tá? Aqui no Nordeste a gente tem uma cultura de tomar café a toda hora, no café da manhã, no almoço, no jantar, mas o café, ele pode realmente atrapalhar o nosso sono, tá? Então, tentar tomar café até no máximo depois do almoço e não tomar mais. Então é isso, gente. Agradecemos imensamente pela presença do Dr. Gustavo Mota, que compartilhou conosco e nossos ouvintes e internautas informações super valiosas. E pela participação de hoje, nós temos uma pequena lembrança. Seu anjo dorminhoco. É um anjo que representa também o nosso artesanato brasileiro, pernambucano, de um artista chamado Ramos, de Tracunhaém, Pernambuco. Muito obrigado aí pela delicadeza, pela gentileza do Obrigada pela sua participação, pela gentileza. Né? Muito obrigada. Então, esse podcast está sendo gravado no Estúdio Mobile, com imagens pela Sunset Video, com produção de texto, roteirização e apresentação da jornalista Tatiana Meira, que hoje não pôde estar aqui, e eu estou aqui representando, fazendo essa entrevista com as pessoas. E a contribuição das médicas e dentistas especialistas do sono, Sandra Martinez, Renata Grinfeld e Sandra Jordão. É isso.